Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal Espiritualidade Tarô com o João. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Bom, galera, passando aqui para trazer mais um tema. E tem um bom tempo que eu não trago esse tema, tá? Como essa pessoa tá te vendo hoje, tá? Como essa pessoa te vê hoje, né? E foi intuído a mim esse tema ainda agora, soprou no meu ouvido. Eu falei, não, eu vou gravar e vou fazer, tá? É um tema mais afetivo, é um tema mais pro lado afetivo. Mas você sabendo abordar a tiragem, né? E sabendo também adaptar para a sua realidade ou uma pessoa que você mentalizou, vai servir. Por quê? Porque eu costumo dizer que toda leitura de cartas, ela traz sim algo para a gente ali como conhecimento. Ela traz um ponto de reflexão muito grande, né? Aliás, o tarô e o baralho cigano, eles são orientação e conhecimento, né? Então, como essa pessoa ela tá te vendo hoje? O que que essa pessoa ela vê, né? Como te vê hoje? O que sente assim hoje, tá? Eu senti muito de trazer esse tema e tem um tempo aí que eu não trago, né? Se você ainda não viu o tema sobre o mês de maio, eu recomendo que você vá lá e veja. João, ainda não assisti. É porque o YouTube não está notificando muita gente. Então o que eu peço a você? Pegue seu cafezinho primeiramente, né? Verifique seu sininho de notificações. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao canal Espiritualidade Tarô com o João, comigo e com toda essa família. Gratidão pela presença de vocês. Ilustre sempre, tá? Deixa o seu like se você gostou, tá? E se gostar da leitura, é uma leitura coletiva, tá, gente? João, posso mentalizar mais de uma pessoa? Pode, pode, tá? Se você não assistiu sobre o mês de maio, assista. Tiragens sobre o mês são muito boas. E cada montinho ali trouxe um ponto de diferente, né? E foi uma tiragem analítica, cirúrgica. Por isso que ela foi mais longa, aquela tiragem, né? Porque foi uma tiragem analítica, né? Eu, quando mergulho assim numa tiragem analítica, eu não consigo sair enquanto eu não falar tudo que eu tô vendo ali, ou a espiritualidade mandar eu passar o que eu tenho que passar. E foi muito forte aquela tiragem lá. Então vai lá no mês de maio, assiste, tá ok? Se você não viu, é importante ver sobre o mês, é muito interessante. E hoje vamos aqui. Como essa pessoa está te vendo hoje, né? O que essa pessoa sente, como ela está te enxergando, essa pessoa que você vai mentalizar aí, tá? Lembrando que é uma tiragem coletiva, tá? Número 1, eu vou colocar a selenita, torre de selenita. Número 2, eu vou colocar a drusa de ametista. E número 3, eu vou colocar a pedra citrino. Citrino, tá, gente? Faça a escolha de vocês, 3 decks, tá? Vou tirar a mensagem com o portal no final. É uma tiragem mais analítica. Eu tô até querendo ficar resfriado. A garganta tá até doendo um pouquinho. Eu acho que é o tempo quando vira é assim mesmo. Mas vamos lá. Faça a sua escolha. Número 1, torre de selenita. Número 2, pedra ametista, drusa de ametista. Número 3, a citrino, tá? Faça a escolha de vocês. João, eu tenho alguém, posso mentalizar? Pode, tá? Mas verifique bem se aquele é o seu montinho, tá? É uma tiragem coletiva. Se você quiser saber de coisas mais sérias, mais aprofundadas, né? Tirar dúvidas, as consultas particulares estão aí para isso, tá? Tá tudo aí, tá na descrição da live, o Instagram também, segue lá, tá? Gratidão. Gente, eu vou afastar aqui a terceira opção, tá? Vamos lá para você que escolheu o montinho de número 1.
que é a torre de selenita. Como essa pessoa ela tá te vendo hoje, né? Como essa pessoa te vê hoje? Vou tirar aqui 3 cartinhas com o Osho. Gratidão. Upachasana. Opa! Voou aqui, peraí. Já me vem a carta aqui da coragem. Tá? Vou tirar aqui mais 2. Não pediu para me voltar ao baralho. Como voou, eu vou aceitar. Tá? A intensidade e a inocência. Eu vejo grandes casos aqui de pessoas que vocês podem ter uma ligação espiritual com essa pessoa. E é até bom tocar sobre esse assunto. Olha como é que o tema ele já vem batendo já com certas situações, né? Deixa eu levantar mais aqui. Por quê? Porque aqui tem casos de chamas gêmeas, tá? E é uma pessoa que tem uma adrenalina muito grande com o consulente. Muitas vezes essa pessoa, pelo próprio gênio, pelo jeito de ser, ela pode não saber agir tanto com o consulente assim. Como assim? Pode ser aquela pessoa, gente, que não é de demonstrar tanto afeto, tá? Uma pessoa que é bastante visível, uma pessoa que é bastante assim, pública, entre aspas. Tem situações aqui também que ela fala que pode ser uma pessoa que tem profissões ou até condutas de vida, tá? Que essa pessoa pode ser um pouco restrita ou que leve essa pessoa a ser um pouco restrita ou restrito, tá? Alguns tipos de disciplina, conceitos aqui. Mas a carta da coragem, que é a carruagem, juntamente com o cavaleiro de paus aqui e o sol, é como se essa pessoa ela visse em você, é como se fosse um para-raio. Aqui é um para-raio. Como assim? É como se você desse a força para essa pessoa poder seguir. Essa pessoa tem uma admiração por você aqui muito grande, viu? E eu vou falar uma coisa, se essa pessoa estiver afastada de você ou afastada aí, essa pessoa está refletindo aqui. Aqui tem caso de chama gêmea. O que é isso, João? Óleo e gasolina. Chama gêmea, gente, são opostos que se atraem. Mas para poder firmar o compromisso de chamas gêmeas, deixa eu sentar um pouco aqui melhor. O compromisso de chamas gêmeas é superar as dificuldades e transformar elas em autoconhecimento através do quê? Do amor, né? Então, chamas gêmeas são opostos que se atraem. Aqui tem uma ligação muito forte sobre isso. Aqui também me chama a atenção de casos aqui de quê? Divergências de idades, né? Casos aqui também que o consulente pode se sentir inseguro com essa pessoa insegura. Por quê? Porque essa pessoa ela pode ser muito foguenta ou foguento por alguns casos aqui, mas ao mesmo tempo essa pessoa ela pode ser um pouco imatura na expressão. É uma pessoa acelerada, é uma pessoa disparada aqui que você colocou na 1, né? Só que essa pessoa vê você como uma pessoa o quê? Forte, corajosa ou corajoso, que não deixa nada pela metade, tá? E nada sobrepor a tua vontade e nem os seus princípios. A inocência fala aqui muito forte para mim, a carta da inocência no Osho, não só daquela ingenuidade, não. Aqui me fala de uma orientação. Tudo que você faz seguro ou segura.
E você é aquela pessoa que está sempre disposto, disposta. Só que você pensa em si primeiro. O cavaleiro, gente, de fogo aqui não é o pajem. O cavaleiro de fogo é aquele que já vai direto no alvo. Então aqui essa pessoa, o que ela vê em você, né? O que essa pessoa, como ela está te vendo hoje? Como uma pessoa irredutível. Como assim? Você não é de baixar a cabeça para qualquer um ou qualquer uma. Você não é de deixar ser por ser vencido ou vencido em qualquer situação. E que muitas vezes essa pessoa pode ver até como um gênio do consulente, que o gênio do consulente aqui é forte, viu? Mas só que vocês têm o que? Sabedoria. A carruagem para andar, ela tem que ter equilíbrio, não é? Vocês têm a força, vocês têm um fogo muito grande. Mas o fogo que eu falo é aquele fogo que cura, que consome e que deixa essa pessoa aqui, no caso, louco ou louca de desejo. É uma pessoa que não consegue se conter diante de vocês, não consegue segurar. E para alguns casos aqui, essa pessoa pode evitar o consulente porque não consegue, né, nem ser igual, que a gente não é igual a ninguém, é se segurar perto do consulente. É como se você tivesse as respostas, até calado ou calada você sabe. Que isso, hein? Que babado. Vamos ver aqui. Aqui vocês são uma fênix, literalmente. Como é que essa pessoa vê vocês hoje? Como uma pessoa forte, como uma pessoa que pode até cair, mas levanta, mas toda vez que se cair ou a vida tentar intimidar, a vida não consegue te intimidar. Essa pessoa vê você hoje como uma pessoa irredutível, você mudou. Você mudou, tá? Não é a forma que você age, é a forma de como você pensa. Antes você podia ceder mais, hoje você não cede. E não adianta aparecer com champanhe, aparecer com tudo, aparecer com 1000 promessas perto de vocês que vocês vão desconfiar. A intensidade, mas o carro antes, ó. E aqui eu vejo também que essa pessoa, ela vê em você o quê? Que vocês são pessoas aqui de sorte, que arregaçam as mangas e vão trabalhar. Não tem medo. Por isso que eu falo que vocês aqui são fogo. Tem muita gente com o signo aqui de Áries. Sagitário também é assim, né? Aqui tá falando muito dos signos de fogo, Sagitário, Áries e Leão. Mas eu consigo ver o quê? Capricórnio. Eu consigo ver também Virgem. Touro também é assim. E Gêmeos. Gêmeos e Aquário. São signos que têm uma persuasão de criatividade muito grande. Que tem uma dificuldade em si antes de mudar, mas quando mudam vão para valer. Não desistem no meio do caminho, ó. Exatamente. Essa pessoa vê que você mudou aqui hoje. Mudou muito. Sabe o que que é? Uma coisa que eu falei até ontem na live do mês de maio. Quando você de fato é o que é, você paga um preço por isso. Mas ninguém pode dizer aquilo que você é. Ninguém pode te desmentir em uma situação nem te jogar para baixo. O fato de você pagar o preço pelo aquilo que você é, te isenta de comentários de certas pessoas. Você fica assim meio intimidador. Você não é intimado, você intimida pessoas, né? Gosto. Determinação aqui. Você é fonte de inspiração para essa pessoa, mesmo que essa pessoa não fale, tá? Porque aqui eu vejo que o consulente não tira o salto ou a sandália, não. Não tira. Nem o salto, nem a sandália, não tira. Não tira.
eu falei que essa pessoa pensa que você mudou? A morte. Ah, João, calma, gente. A carta da morte é uma das cartas mais bonitas do tarô. É mudança. A carta 13. Vocês mudaram. Vocês conseguem mudar aquilo que vocês querem. Tá? Essa pessoa vê que você mudou em alguma coisa aqui. Cavaleiro de Espadas. Vocês vão em busca do propósito de vocês. Olha só, essa pessoa vê que você hoje não perde mais tempo com aquilo que não acrescenta conhecimento na vida de vocês. Ou não acrescenta o quê? Nível. Como assim? Porque aqui eu falo com pessoas de alto nível. E ser alto nível não é isso, tá? Não é dinheiro. Ser alto nível é saber o que quer. Aqui não são pessoas de brincadeira. E às vezes, por vocês serem assim, muitas vezes, né? Vocês podem intimidar a pessoa, algumas pessoas, tem paqueras aqui que vocês podem estar paquerando, que essa pessoa tem uma admiração enorme por você. Mas você pode ficar assim, por que essa pessoa não se aproxima? Ou por que essa pessoa não termina de tomar atitude? Ou por que demora muito? Porque não sabe como te abordar. É medo. Um certo receio aqui de vocês. Vocês têm muita informação. 6 de ouros. Vocês não vão aceitar menos do que você merece. Exatamente, os valores. O eremita. O que eu falei que vocês têm acesso de informação muito grande? Que bonito. No passado, vocês já puderam ter sofrido. Toda pessoa que tem um excesso de informação muito grande, de conhecimento e sabedoria, geralmente isso vem oriundo de experiências próprias. O que? De autonomia. Vocês são a própria filosofia de vida de vocês. Só que vocês não escancaram isso. Vocês vivem isso. E é como se vocês até desvendassem situações. Por quê? Não adianta tentar esconder. E é como se os consulentes não se importassem com o que pensam de vocês, não. As de paus, exatamente. Ó. O eremita com as de paus. Vocês são diferentes. E eu vou falar uma coisa aqui. Por ser desse jeito diferente, ter um excesso de informação muito grande, correr atrás do que quer, da independência, vocês conseguem prender alguém. Conseguem. Por que, João? Como é que consegue prender alguém? Você quer prender alguém ou prender a atenção de alguém é quando você se coloca em primeiro lugar e não coloca aquela pessoa em primeiro lugar. Você coloca as suas prioridades em primeiro lugar. Mesmo que você não mostre, até não fale tanto, porque você aqui não precisa provar nada, está estampado, né? Tem muita gente, está forte demais áreas aqui. Está estampado o que você quer, você consegue prender pessoas. Você intimida pessoas. E se for casos amorosos, essa pessoa tem um tesão louco por você. Se você tá com essa pessoa e essa pessoa tá ficando com essa pessoa tá ficando com você, essa pessoa admira muito a sua coragem. Porque o cavaleiro de espadas aqui com 6 de ouros me fala assim de uma troca de um propósito, onde mas essa pessoa tem pouco. Precisa aprender o eremita com as de paus com você. Só não tem a mesma disposição. 10 de espadas, ó. Dez de espadas com o hierofante e a morte aqui. Os consulentes aqui do Montinhos número 1 aprenderam muito com a vida. Por isso que eu falei, o excesso de informação, ela não vem à toa. O que é excesso de informação, João? Você passar por duras batalhas na vida. Eu sei que muita gente gosta dos meus testemunhos, né? De histórias que é de autenticidade minha. Como assim? É meu, né? Não é inventado, né? Mas eu sempre conto quando sai alguma coisa dentro de uma leitura que eu vivenciei para poder ficar mais fácil dos consulentes entenderem.
E também tem gente que pode estar passando aquilo ali e dá força para aquela pessoa passar, que vai conseguir passar. E aqui eu consigo enxergar o quê? Que vocês sempre conseguem se recuperar de qualquer baque. Vocês fazem da dor um aprendizado, Papa. Vocês não se fecham. Vocês criam a própria regra. Olha aqui, ó, e transforma em orientação. Gente, que isso? Me desculpa, essa pessoa não se sente um nada perto de vocês. A rainha de copas. Quem tem, tem. Quem não tem, perdeu. Aqui. Tá? E a lua. É exatamente isso. É uma pessoa que fica aqui tentando desvendar o consulente. Por isso que sai a intensidade com a inocência. Essa pessoa não sabe te abordar. Existem casos aqui que você pode estar querendo e estar interessado em alguém, ou você está interessado nessa pessoa, né? E essa pessoa, ela vê você como uma pessoa indesvendável. A rainha de copas, ela é a rainha do oculto, né? A rainha do flerte, né? E a carta da lua aqui também me fala do oculto. Ela é a rainha do flerte. Mas com a carta do eremita aqui, e juntamente me abrindo com a carta aqui da morte e a lua, é como se vocês não tivessem o que? Ansiedade. Vocês não têm sede ao pote. Vocês têm um autocontrole, regras. O Papa aqui antes do sol, e quando vem com o sol me fala o quê? Pessoas de fé. Outra coisa, lembra que eu falei que não passa nada desapercebido pelos olhos de vocês? A rainha de copas com a lua. O as de paus está em cima. E o sol no centro do jogo. Vocês também podem ter dons aqui de desvendar o oculto. A intensidade com a inocência. O excesso de informações de vocês despertou o quê? A espiritualidade de muitas pessoas aqui. Ou a sensitividade de muitas pessoas aqui. 3 de ouros. A torre. Vocês rompem padrões. E o rei de ouros. Não existe... Olha, na visão dessa pessoa, tudo que acontece com vocês, de positivo ou negativo, vocês transformam em conhecimento. Eu estou todo arrepiado. Quanto mais tacam pedra em cima de vocês, mais fortes vocês ficam. Aqui são pessoas super evoluídas. Como essa pessoa te vê hoje? Um grau, um símbolo de força, um símbolo de aprendizado e também um símbolo de evolução. Ó, as de paus, rainha de copas e a torre. Vocês preservam as coisas boas, que a rainha de copas ela preserva as coisas boas. Com o eremita, com sabedoria, que vocês conseguem o quê? Quebrar, mexer com as estruturas de qualquer pessoa. Vocês intimidam pessoas. Outra coisa, também trazer aquilo que está no oculto, a lua, a realidade. O rei de ouros, ó. Muitos já sofreram. Então aqui vocês priorizam mais vocês mesmos. Vocês não têm pressa aqui. Vocês não guardam mágoas aqui. O cavaleiro de espadas com o papa e o 3 de ouros. Vocês priorizam o quê? A mentalização e o aprendizado. O eremita com o sol. Aqui eu falo com espíritos aqui muito evoluídos, mas com pessoas aqui que podem ser médium ancestrais. Como assim, João? O que é médium ancestral? O médium ancestral é aquele que aprende com tudo, com o tempo, com tudo. Que pode voltar no tempo, que pode sonhar muito, que pode sonhar até com pessoas que já desencarnaram, ó, que estão em outro plano. Mas vocês conseguem absorver a mensagem. E vocês também conseguem absorver a mensagem através da natureza, através do vento, através do clima, até de um cheiro. 3 de ouros. E olha como esse 3 de ouros aqui ele vem. A mente. Como essa pessoa te vê hoje? Não só uma pessoa que se fez, não. Essa pessoa vê você como um símbolo de força e inspiração.
Tem muito desejo por você, viu? Muito. E lembra que eu falei que por vocês serem assim, ter uma autenticidade muito grande, um autocontrole muito grande, e quando as pessoas são assim, é igual a voz da Whitney Houston, eu costumo dizer. Por quê? Sabia se portar, era uma excelente diva, agora é consagrada como uma... já foi e já é consagrada como a maior cantora negra do mundo, então não vai ter ninguém que passe ela. Mas ela era um tipo de pessoa que quando ela abria a boca para cantar, a gente não sabia o que esperar dela. Tem várias pessoas que cantam muito bem as músicas que a Whitney Houston gravou. Muitas pessoas mesmo. Mas quando a gente escuta a voz da própria Whitney cantando aquela música, existe uma diferença gritante. O quê? Parece que a voz dela tem algo viva. Sabe o que é isso? É saber interpretar muito bem uma música. Ser uma intérprete. E aqui vocês sabem interpretar o quê? O conhecimento que vocês têm. O eremita, vocês trazem respostas. Tem dons mediúnicos aqui. Então essa pessoa, como é que ela te vê aqui? Como uma pessoa que traz a cura. E aqui, ó, esse Papa com o Sol e a Rainha de Copas, tem muitos casos de paquera, até de amor do passado, que essa pessoa quer voltar para você. Só que você não é de arredar o pé, não. Tem consulente aqui que não quer voltar para o passado. Tem consulente aqui que não aceita migalhas mais. Por quê? Porque só pela carta da coragem que eu vi ali com a intensidade, vocês aprenderam. O cavaleiro de espadas com a morte, mas os 6 de ouros aqui do lado do cavaleiro de espadas, e o eremita e o as de paus, as migalhas que te ofereceram ou as situações ruins que alguém pode ter feito com você ou te desmerecido algum dia, te tornou potente, poderoso ou poderosa. Tudo que alguém foi tentar fazer ou fez contra você achando que você ia cair, te tornou mais poderoso ou poderosa. E você acaba intimidando a pessoa. Então aqui eu não vejo vocês aqui aceitando nada de passado. Passado é passado e acabou. Aqui eu vejo vocês fazendo a estrela de vocês brilhar. E vocês desvendam. Se alguém tentar chegar a mentir para vocês, vocês descobrem. A rainha de copas com a lua aqui, ó. Vocês descobrem tudo. E outra coisa, vocês transformam acontecimentos, experiências em aprendizado e evolução. 3 de ouros. E que isso quebra muitos tabus aqui, ó. A torre com o rei de ouros. Não existe pessoa dura perto de vocês. Essa pessoa aqui tem uma admiração muito grande por você e te vê como o quê? Alguém que veio para quebrar tabu. Alguém que estabeleceu o próprio padrão. E uma pessoa espiritualizada. João, eu sou amor do passado. Eu queria tanto que essa pessoa voltasse para mim hoje. Meu amor, me desculpe se você botou aqui um amor do passado. Essa pessoa te vê num grau tão. Você era para se alegrar. Tão poderoso ou poderosa, tão dona de si, igual a Isa, né? Sempre dou o meu jeitinho. É bruto, mas é com carinho, né? Porque Deus me fez assim. Dona de mim. É. Só que você não olha para trás. Não é que você é insensível. Não. Você sabe o que vale e o que não vale a pena. Você sabe que já te deixou prostrado ou prostrada. Ó, a lua com o sol. Você sabe. E existe casos aqui, eu vou falar uma coisa aqui que a espiritualidade ela tá mandando, a Dona Maria Quitéria. Eita. Pessoas que humilharam você. Pode ter sido essa pessoa que você mentalizou aqui. Independente do que foi e de quem foi. Essas pessoas ela têm uma síndrome de inferioridade a você. Por quê? O eremita com o Papa, com o 3 de ouros aqui, o Sol, são pessoas que têm um chamado de vida o quê? De líderes. Para ensinar.
tem uma ancestralidade muito grande. E você consegue destruir. Olha só, a carta da Torre com o Rei de Ouros. Você abala a estrutura de quem você quiser. Vocês têm o poder nas mãos. E isso desperta síndrome de inferioridade em muita gente. Então não repare se as pessoas olhar estranho para vocês. Não repare se essa pessoa não tomar coragem. Pode até agir de forma babaca, o Cavaleiro de Espadas. Agir de forma seca. Aquela pessoa só age de forma seca com você. Claro, não vai oferecer mel para você. Por quê? Porque essa pessoa estiver numa posição 3 vezes maior do que ele ou ela. E você não tá nem aí. Que isso, hein? Poder. Deixa eu ver a carta de corte aqui. A força. Olha só. A força. Gente, a força estrela. E o pajem de espadas. Vocês brilham num autoconhecimento. Vocês observam mais. Vocês se controlam mais. Tem uma ligação espiritual aqui, como eu falei. Mas vocês não agem sem se conectar com o eu superior de vocês. Aqui são pessoas espiritualizadas ao extremo. Onde tem cicatrizes de batalha. 10 de paus, ó, já passaram pelo fardo. 4 de ouros. Não abre mão dos princípios. Teve pessoas aqui que já foram até alvos aqui, ou alvos de criações pesadas, né? Moralismo, possessão de alguém, ou até possessão pela inveja. Mas o 3 de paus, que conseguiram se libertar. Estrela, com 3 de paus. 9 de paus. Olha, por isso que eu vejo uma inteligência muito grande aqui. E o As de espadas. Essa pessoa tem medo de você. Como essa pessoa te vê hoje? Como uma pessoa irredutível. Tá? E tem medo de você. Essa pessoa vê você como uma pessoa irredutível. E que você pode desarmar qualquer bomba. Você é um desarmador, desarmadora de bomba aqui. E eu vou falar mais. Tem casos de pessoas que estão namorando, até estão casados ou casados aqui, que mentalizaram, tá? Eu vou falar uma coisa. Essa pessoa aí tem um ciúme de você muito grande, tá? O 10 de paus com 4 de ouros, ó. Só que é um ciúme, 9 de paus, muito grande. Sente até uma síndrome de inferioridade em relação a você. Por isso que você pode perceber que o humor muda, né? O tempo todo. Mas, ó, tem uma atração, uma ligação espiritual com você muito grande. E tem um medo de te perder muito grande também. Por quê? Vocês têm uma capacidade que essa pessoa não tem. Transformar a dor em conhecimento, mas para isso você tem que saber dominar. E vocês sabem. Quem reconhece sempre alcança. 5 de ouros, olha que o medo de perda, ó. Meu Deus. Vocês intimidam pessoas aqui. 7 de ouros. As de copas, exatamente. Não é só do jeito que vocês querem. Vocês deixam na mão do universo e vão. Porque já foram muito com pressa na vida e quebraram a cara, não é? Vocês aprenderam. Vamos aqui para uma mensagem no portal. Gente. Como é que essa pessoa me vê de um modo geral aqui? Uma pessoa, um homem ou uma mulher que se fez. Reconhece os erros, reconhece os acertos, não se acha melhor do que ninguém. Prefere ficar calado ou calado do que falar,
não aceita menos do que merece e nem muito menos entra em um lugar que não é favorável a você. Você é o que você é e ninguém pode mudar isso, só se você quiser. Olha, chegou a arrepiar até aqui, ó. Meu Deus. Você é poder. Você é poder. Portal da inspiração. Tô maluco? Vou até desligar aqui pra vocês verem. Portal da inspiração. Essa pessoa se inspira muito em vocês. A casa 1. Só que para passar por esse portal da inspiração, você se inspira, né? Mas você tem que ir. Quando eu falei sobre a Whitney, não foi à toa. É não saber o que esperar da voz dela. É aquela pessoa que tem um domínio da própria voz. Ficou anos sem cantar, os últimos anos. Não conseguia nem falar, tinha até dificuldades. Mas do nada a mulher me volta e grava um disco enorme. Com aquela voz. Como aquela voz dela voltou? Quem tem dom tem. Conhece a própria voz, conhece. Você não canta só com a boca, você canta com o corpo inteiro. E sabe como fazer. Então aqui vocês intimidam pessoas, tá? Como essa pessoa te vê hoje? Como uma pessoa inspiradora. E que se tentar passar por cima de você vai cair. E tem muita gente aqui que não se aproxima do consulente, tem muita gente do passado aqui que não chega perto de você, tá? Que não volta. Por quê? Porque você já transpareceu a imagem que você prefere coisas melhores. E essa pessoa tem medo, tem um medo muito grande e já sente a dor da perda de vocês. E casos de paquera, aqui vocês vão ter que dar uma melhoradinha numa coisa, o quê? Observar mais, ceder mais um pouco. Por quê? Porque essa pessoa não está achando fonte de abertura. Vocês são tão seguros de si, mas tão seguros, que vocês dá a impressão que vocês não estão fazendo conta de nada não. Vocês não estão tão nem aí. E você pode abalar as estruturas de alguém. Primeiro montinho, parabéns. Aqui vocês são o que quiserem ser. São pessoas aqui fortes. E outra, vocês podem abalar estruturas de qualquer alguém. Tá? Esse é o recado. Deixa o seu like se você gostou. Nossa. Deixa o seu like. Aqui falou mais do consulente do que da outra pessoa. Mas é bom, o tema é esse. É como a pessoa te vê. Uma pessoa que se auto se fez. Gratidão. Vamos aqui para o montinho número 2. Que é a drusa de ametista. Deixa o seu like aí, tá? Grandão. As de espadas. Esquizofrenia. E a simplicidade. Essa pessoa ela não consegue te entender, tá? Olha, eu vou falar uma coisa aqui, eu sou honesto, tá? Mas eu tô entendendo o porquê. Essa pessoa pensa que você é um pouco problemático ou problemática de se lidar. Mas sabe por que essa pessoa pensa isso? Que você é um pouco problemático ou problemática? É uma pessoa um pouco difícil ou difícil de se lidar? Até para quem tem alguém ou tá junto aqui. Porque vocês valorizam mais as coisas simples
dão mais vazão a uma outra área do que a vida amorosa. Ó, em alguns casos aqui, vocês são pessoas que se preservam, né? Vocês têm medo de sofrer. Por isso que vem a esquizofrenia aqui, ó. Não sabe para que lado ir. Sendo que vocês têm a total capacidade de ir para o lado que vocês quiserem. Então vocês se empenham. Vocês vão na simplicidade, ser simples. E essa pessoa sabe que você sabe disso. Essa pessoa sabe que você tem potencial, mas te vê como uma pessoa problemática. Por você não arriscar. Aqui são pessoas que se dedicam mais à vida financeira e à simplicidade, né? Do que avançar. É como se vocês tivessem medo de sofrer. Como é que essa pessoa te vê hoje? Como uma pessoa que não está tão aberto para brincadeira e nem para a vida amorosa, não. Que isso é uma defesa. Que vocês podem ser até um pouco problemáticos, né? Vocês podem passar para essa pessoa a impressão de ser uma pessoa um pouco rude, de não aceitar menos do que você merece. Essa pessoa pode pensar que vocês também não têm um pouco o quê de filtro, bem a minha cara. Por quê? Porque o As de Espadas, ele corta, ele dói, né? É o As da verdade. Mas isso é um método de defesa que vocês têm. Não significa que consulente aqui é ruim. É porque vocês já podem ter passado por situações onde que você não colocou, não criou aquela situação. Foram pessoas que colocaram aquela situação diante de você. Aqui, se eu colocasse um arcano maior, me cairia um enforcado. Nem sempre é o consulente que caça aquela situação, mas é alguém que traz aquele cenário de vida. Alguém já pode ter quebrado a tua confiança. Então aqui, por medo de não sofrer, ou de sofrer, e também, ou de se permitir tanto, vocês se fecham. Mas vocês se importam. Vocês se importam. Por isso que essa pessoa vê, você não é uma pessoa de liberar geral, tá? Mas que essa pessoa vê que vocês são meio barraqueiros e barraqueiras, essa pessoa vê. Mas é porque vocês lutam pelo aquilo que vocês acreditam. Só que aí que tá, a pessoa não consegue entender o que é. Porque talvez essa pessoa aqui não teve chance ainda, não é para todo mundo não, de conversar com você, de ter um diálogo com você. O 2 de espadas, ele vem justamente por falta daquele diálogo, de entender a simplicidade. Vocês são simples, vocês não precisam de muito para ser feliz ou para se sentir realizado ou realizada. Só que para isso, precisa-se de uma abertura aqui para ter um diálogo. De ambas as partes. Vocês precisam se conhecer conversando, trocando experiências. Ou essa pessoa reconhece que precisava ter conversado mais com você. Julgou você pela capa, né? E hoje vê que você é muito mais do que aquilo. O 8 de ouros fala de empenho. Tem consulente que foi deixado aqui no o Deus dará. Quando mais você precisou, essa pessoa te deixou. E essa pessoa tem consciência disso hoje. E eu vou falar uma coisa. Tem pessoas que você botou aqui na 2 que estão sendo cobradas ou cobradas espiritualmente, tá? Não é para todo mundo não, mas tem casos de cobrança espiritual. E se As de Espadas quando vem, não adianta. Gratidão.
Pediu para não aceitar. Rainha de ouros aqui vocês são pessoas independentes. Precisa se abrir. Aqui é a falta de... Sabe o que é isso aqui? Falta de comunicação. Falta de procura. Falta de diálogo. A falta de diálogo não traz a clareza. Por isso que essa pessoa pode te ver como barraqueiro ou barraqueira. Essa pessoa vê como um estereótipo. Como assim? Essa pessoa te vê pelo estereótipo, mas não consegue ainda ver você internamente. Agora, para quem já conhece, quem já teve algo sério e foi deixado na deriva aqui, porque tem consulente que foi deixado na deriva. Essa pessoa não reconheceu o teu valor, mas você deu a volta por cima. A rainha de ouros não é qualquer uma. A rainha da matéria. Ela fala da perseverança e outra coisa, ela é muito estratégica. Ela não vai entrar em cilada. Rei de espadas não vai mesmo. Princesa de paus. Exatamente, faltou diálogo aqui. Talvez pode ser uma situação que você pode estar paquerando uma pessoa, e essa pessoa está te paquerando, essa pessoa vê você como uma pessoa que precisa te desvendar, tá? Vê que você tem um gênio muito forte, né? Vê que você muitas vezes não tem filtro. E quando eu falo de não ter filtro, é que vocês falam na cara mesmo. Mas é porque dentro de vocês, na criança interior de vocês, aconteceu algo. Isso não é algo ruim. E também eu não vou falar aqui que é uma armadura que vocês vestem, não. Isso é uma personalidade forte de vocês. Mas que vocês têm um lado doce. Vocês são simples, vocês são humildes. Essa pessoa acha vocês o quê? Muito genioso, geniosa. Sistemáticos. Quantas cartas aqui, ó? 2 de ouros. Era isso que eu ia falar. 2 de ouros. Equilíbrio. Faltou isso aqui. O eremita, o ermitão. Exatamente, a ausência de conversa, a ausência aqui de conversar, princesa de paus, faltou o equilíbrio para trazer resposta. Então aqui tem pessoas que até estão afastadas aqui do consulente, né? E que essa pessoa ainda vê essa situação de vocês como um impasse, não como um ponto final. Aqui na 2 não tem ponto final, é um impasse. O rei de espadas para a rainha de ouros é uma diferença muito grande. Ele é mais seco, mas ele também é saudoso, né? O rei de espadas. Ele é seco, mas ele é saudoso. Ele é mais atrativo, mas a rainha de ouros ela é mais fechada. Ela não é de dar muita confiança. Ela é muito também, ela é estratégica. O rei de espadas, ele exige moral e a rainha de ouros exige valor. Olha só. Então tem até casos financeiros aqui, até de patamar e diferenças aqui no meio, viu? Algumas divergências aqui no meio. A rainha de ouros é altamente estrategista. Ela sabe dar a volta por cima de qualquer coisa. Agora, o rei de espadas, quando ele gosta, ou a rainha de espadas, mas muito mais o rei de espadas, quando ele gosta, ele fala. Ele fala daquele jeito dele ali, mas ele fala. E talvez essa pessoa ela goste de você, mas por achar você sistemático ou sistemática, rainha de ouros, estratégica, essa pessoa não consegue falar. Princesa de paus, mas 2 de ouros. É um impasse aqui na fala.
9 de paus, ó. Aquela rédea. Por isso que eu falei, não tem aqui um ponto final. As de ouros. Fica difícil de começar. Mas não é impossível, não. O que essa pessoa pensa de você? Que você é uma pessoa muito sistemática, mas muito estratégico e inteligente. E que dá valor que as coisas simples. Essa pessoa pensa que você vivenciou algum tipo de trauma, tá? Ou que vocês têm medo de sofrer, perder a dignidade de vocês. Vocês não são pessoas de se entregar a qualquer acaso. E para outras situações, para quem já teve uma experiência com essa pessoa ou está tendo ainda, é que você se fechou. O 2 de ouros com o eremita e o 9 de paus aqui, ó, me mostra o que? Que você se fechou porque você se sentiu traído ou traída. Aqui tem justiça espiritual. 10 de paus, olha a exaustão aqui no meio. Rei de paus. 5 de copas. Aqui vocês têm um gênio muito forte, hein? O rei de paus é o rei do barraco. Ele é barraqueiro. O rei de paus é barraqueiro, gente. Ou reizinho barraqueiro, tá? Mas aqui me mostra que vem os 5 de copas, que vale até, fala do vale das lágrimas, né, preciosas. Não é só do leite derramado, mas as lágrimas sagradas. Mas aqui me mostra que vocês dão a existência. Aqui também essa pessoa, como é que ela te vê hoje? Que vocês também têm estratégia e quando vocês querem pegar alguém, vocês não baixam salto não, viu? Vocês são barraqueiro. Aqui tem consulente barraqueiro. Barraqueiro e barraqueira. Mas por quê? Porque você tá certo. Quando você tá na moral, tu vai. O eremita com o rei de paus, ó. O 10 de paus com a carta do rei de paus e o 5 de copas. Essa pessoa pensa que você tá chateado ou chateada para alguns casos aqui. Por quê? Tem casos de traição. Tem casos que era até uma família, uma amizade muito boa e do nada foi separado, dividido porque a pessoa se iludiu por outras questões ou não soube dar o valor que você merecia. Que isso. Por isso que essa pessoa te vê como uma pessoa problemática, ó. Essa pessoa vê o estereótipo, mas a internalidade, o que está dentro, o eremita, essa pessoa ainda não conheceu. E para quem está ficando agora, precisa de diálogo, tá? A falta de diálogo para quem aqui é do passado, ou está num relacionamento, dificulta a movimentação até para pedir perdão. E dificulta até um início novo, porque a pessoa tem sentimentos aqui. E eu vou falar uma coisa, 10 de paus, 2 de ouros e 5 de copas, essa pessoa está sendo cobrada espiritualmente. Como assim, João? Cobrada espiritualmente, a espiritualidade está usando o quê? A própria forma que a pessoa fez contigo e o gênio que a pessoa lá tem é que está trazendo a frustração. É aquilo, gente. Pedra é... Como é que é aquele ditado antigo? Pedra dura, da água e da dura, tanto bate até que fura. Exatamente, está aqui. Pedra mole e água dura, tanto bate até que fura. Exato, aqui, ó. Só que existe pedra de fogo também. E essa pessoa, ela tem um receio de chegar perto de você e você dar uma rasteira, dar um pé em cima dele ou dela. Ó, o rei de paus com 5 de ouros, ó. Essa pessoa vê vocês como sistemáticos, sistemáticas, porque já feriu vocês, vocês já tiveram o interior ferido, vocês já passaram por situações que vocês não são bobos ou bobas de cair outra vez. E vou falar mais. Tem casos aqui pela Princesa de Paus, o As de Ouros, que essa pessoa só se aproximou do consulente, se aproxima do consulente porque você tem algo aqui que chama atenção. E diz que vai largar alguém, não larga, né? A dúvida.
Só que você sabe disso. Tem casos aqui que o consulente se permitiu uma situação até um certo tempo. Só que você pode ter cobrado dessa pessoa, princesa de ouros, uma decisão, 9 de paus. E a pessoa não tomou. 2 de ouros aqui, ó, com 10 de paus. Então não teve um novo início. E você acabou se afastando. E essa pessoa sofre. E tem pessoas aqui, alguns casos, que essa pessoa ela pode tentar vir até vocês, mas não vão conseguir. Por quê? Porque vocês não vão dar abertura. Rei de paus com 5 de ouros. Vocês vão acabar ferindo essa pessoa porque vocês não aceitam migalhas. Eita. A rainha de ouros não aceita migalhas. Sete de espadas. Olha só. Olha que pessoinha. E os namorados. Olha os amantes. Olha só, gente. Olha. Tem coisa que eu não posso mostrar. Exatamente isso. Olha, para quem tá paquerando, falta diálogo para ver movimentação. Tá? Para quem tá junto, tem amor. Pode ter tido quebra de confiança? Pode. É namorados, as de ouros e a rainha de ouros. Rei de espadas, as de ouros e 7 de espadas. Só que a pessoa verdadeiramente se arrependeu. Essa pessoa quer pedir perdão, só que é do jeito dele ou dela. Como essa pessoa te vê? Uma pessoa que tem a própria estratégia. Uma pessoa que não muda a essência, mas muda as estratégias. Vocês têm um lado doce dentro de vocês. Vocês são simples, humildes. Vocês não precisam de muito. Vocês só querem o que é confiança. Essa pessoa te vê como uma pessoa de confiança. Só que aqui, pelo que eu tô vendo, é que é a pessoa que pode não ter sido confiável. E tem alguns casos aqui que não é para todos não, como eu falei mesmo lá atrás pela princesa de paus e o as de ouros, que aqui tem um olho de Tandera ou uma olha de Tandera, viu? Essa pessoa pode tentar chegar perto de vocês por interesse, ou deixou vocês quando vocês mais precisavam. Ou tem consulentes que impôs essa pessoa para tomar uma atitude, uma decisão, e essa pessoa não tomou. Achando que não ia sentir tua falta, e sente. Eu vou falar uma coisa. Essa pessoa ainda vai te procurar. Vai. Olha, não é pra todo mundo não. Tem algum... Mandou olhar a carta de corte. 6 de copas. 3 de ouros. 9 de ouros. Rainha de espadas. Essa pessoa ainda vai te procurar. Tem casos de triângulos amorosos aqui. Você ainda vai saber de notícias dessa pessoa. Você vai saber de notícias dessa pessoa. Rainha de espadas com 9 de ouros, ó. Vocês não são secos ou secas. Não. Vocês querem algo que agregue em valor. É isso que essa pessoa te vê hoje. Como uma pessoa virtuosa, valorosa, que transforma mudanças, positividades, tá? Aonde tem um refinamento, mas é por algo simples, a rainha de espadas. Não é por luxúria. Vocês podem ser sistemáticos e sistemáticas, sim. Só que isso é do gênio de vocês. Mas não é como você vai tratar alguém. É como a pessoa te aborda. Essa pessoa ainda não teve essa capacidade. E para quem é paquera aqui é necessário comunicação, tá? Aumentar o diálogo. Para que essa dúvida aqui, essa esquizofrenia, não é uma problemática. É uma dúvida. Saia. E lembra que eu falei que vocês são língua afiada? Rainha de espadas com 9 de ouros? Meu Deus. Príncipe de ouros e imperatriz. Essa pessoa vai te procurar. Vai. Vai procurar vocês aí. Não é todos não, mas aqui vai. Aqui tem procura.
tá? O cavaleiro de ouros com a imperatriz é a luta certa, tá? O 2 de espadas e o 10 de ouros. Essa pessoa não se sente completa ou completo aqui sem você. Você, sem perceber, tem um poder nas mãos sobre essa pessoa. Olha como essa imperatriz ela vem aqui, ó, com a barriga, com o cetro, com a magia, mas com a luz nas mãos, com a iluminação nas mãos, com o poder nas mãos. Tem casos de triângulos e quartetos aqui também. Em alguns casos, essa pessoa tem que se afastar de alguém. Porque a esquizofrenia, juntamente com a consciência, me fala de uma tomada de decisão. E futuramente essa pessoa ela vai se separar de alguém. Alguns casos tem que ter separação, né? 6 de espadas, a sacerdotisa, ou sair do platonismo, tá? Senão vai sofrer. A lua, o sol, o 4 de ouros e o mago. Sabe qual é a cobrança dessa pessoa? Quanto mais essa pessoa continua do jeito que está, mais ela sofre. A cobrança dessa pessoa é a própria personalidade dessa pessoa aqui. Roda da fortuna, a justiça, a morte e o enforcado. Exatamente. Quanto mais essa pessoa ficar parada, teimando e não mudar, essa pessoa vai sofrer. A estrela, o 4 de copas e o 2 de copas. Olha só. Tem sentimento por você, princesa de ouros. E vai vir aos pouquinhos. Aqui procura. Demora para quem é casos do passado. Por quê? Porque essa pessoa ela tem que reconhecer, essa pessoa é orgulhosa, o erro dele ou dela. Mas tem medo de entrar assim um pouco na sua vida, por quê? Como é que essa pessoa que te vê, para quem é amor do passado, parente que trai tua confiança, que você é estratégico, estratégica demais e que você dá valor às coisas simples. Você é genioso, geniosa demais. Mas por que você é desse jeito? Ou até sem filtro na cabeça dessa pessoa, que você pode ser sem filtro, né? Você pode falar na cara. Não é porque você é seco ou seca, não. É porque muitas vezes não tiveram oportunidade de desenvolver o diálogo com o consulente. Você não é uma mulher, um homem de brincadeira. Tá? Você vê a vida como ela é. Aqui são consulentes que são sérios. E alguns têm dificuldade de liberar perdão. Mas alguns têm essas dificuldades para não se machucar. Que essa pessoa vê. E há outros casos que essa pessoa finge que não vê. É porque vocês sabem quem é essa pessoa. E vocês sabem que essa pessoa fez mal a vocês. Mas pode ficar tranquila, que a cobrança aqui já chegou. Tá? Vamos aqui para o portal. Meu Deus. Olha, gente, olha, não é brincadeira. Olha aqui o portal, ó. Deixa eu desligar isso aqui para ficar tudo legal. O portal do perdão. Foca, câmera, foca aqui, aqui. Não sei se vai focar. O portal do perdão. Portal do perdão. Aqui essa pessoa tem que te pedir perdão. Perdoar, gente, não é só a gente perdoar alguém que nos fez algo. Mas às vezes a gente tem que se perdoar também, tá? Aqui tem consulentes que têm uma maneira de vida, um jeito de vida, o estereótipo, né? A pessoa pode olhar muito para o seu estereótipo, mas não olhou você por dentro. Às vezes, certa desconfiança, julgar o livro pela capa vem porque a gente não senta para conversar com aquela pessoa, nem tomar um café com a pessoa. E a gente não conhece. Então, casos de paquera aqui, meu Deus do céu, todo arrepiado. Dialogue. Por quê? Você está com medo de dialogar para quem está paquerando essa pessoa. Mas a pessoa precisa dessa comunicação, por quê?
Porque a pessoa se sente intimidada ou intimidada e não sabe como te abordar. Aqui precisa de diálogo para fluir. Porque tem todo o caminho para fluir, ó. Isso aqui não vem como uma paralisia, nem algo problemático, vem como uma dúvida. Porque vocês têm um lado doce por dentro de vocês, tá? É isso que eu vejo aqui no montinho de número 2, respondido a drusa de ametista. Nossa, gente. Deixa seu like se você gostou. Que tiragem analítica boa. Como essa pessoa te vê na 2 aqui? Como uma pessoa que faz a vida do jeito que é. Mas também uma pessoa um pouco intolerante, uma pessoa que não aceita menos do que merece, uma pessoa sistemática e que não tem filtro, tá? Essa pessoa te vê como uma pessoa sem filtro, até barraqueiro ou barraqueira essa pessoa te vê. Vocês são barraqueiro ou barraqueiro, né? Essa pessoa te vê como você com uma pessoa barraqueira ou barraqueira. Mas tá vendo o estereótipo, não tá vendo você por dentro. E gostou, porque se não tivesse gostado, não estaria aqui, ó, vendo os seus princípios. Reis de espadas, não estaria, tá? É porque essa pessoa ainda não te viu por dentro. Vocês não precisam de muito, vocês precisam de pouco. Gostei. Vamos lá para quem escolheu a terceira opção. Tô todo arrepiado, né? Minha carne só falta sair. Citrino. Vamos lá, você que escolheu a citrino. Deixa eu cheirar com o Osho aqui. Deixa o seu like, tá? E a fonte. Que isso? Já tá voando tudo? A concessão. Ai, meu Deus. Essa pessoa aqui vê você como uma pessoa jogadora. Tem gente que tá começando agora, né? Você não dá um passo sem ter certeza. Você não age sem ter nada a ganhar. Essa pessoa te vê como uma pessoa jogador, jogadora. Mas também uma pessoa que fica louco ou louca por você aqui, viu? Uma pessoa louca ou louco por você, tá? Aqui é tesão mesmo, aflorado, tá? E vou falar mais. Se você já ficou com essa pessoa, teve um lance, uma história, não sei como acabou, essa pessoa não diz, mas essa pessoa nunca ficou com alguém como você. Como assim? Você marcou essa pessoa. A gente sabe que nem tudo é fogo no parquinho, sim, mas vida sexual é vida sexual. Essa pessoa nunca ficou com alguém como você. Você marcou essa pessoa ao renascimento. Exatamente isso. Essa pessoa que vê vocês como uma pessoa pra frente, animada. Como tá te vendo hoje? Como uma pessoa pra frente. Tá? Como uma pessoa que tá seguindo a vida. Existem casos aqui de recém-afastamentos, tá? Eu também vejo casos de indiferença. Vejo casos também de novos começos, indiferença e recém-afastamentos. Por quê? Porque pode ter tido uma traição, palavras negativas, mas eu vejo que partiu muito de atitudes que não foram compactas, como assim? Que não foram recíprocas com vocês. E essa pessoa sabe disso. E como essa pessoa te vê hoje, renascendo das cinzas, você tem algo diferente que outras pessoas não têm.
E essa pessoa tem um ciúme aqui muito grande. Essa pessoa sabe que você consegue renascer das cinzas. Tá batendo com a 1, hein? Aqui. Aqui tá batendo com a 1. Vamos lá. Tem um bom tempo que eu não jogo com esse tarô. Essa pessoa aqui é fraca ou fraca para você. Eu falo logo, tá? Você sabe disso. Quem tá entrando aqui na 3 sabe. Tô paquerando essa pessoa. Essa pessoa vai tentar jogar com você, mas vai perder. Pode ficar muito no joguinho. Tá? Tá entrando muito aqui no meu ouvido aquela música. Mina, 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 minha namorada. Minha sei lá o que. Essa. Tá tentando muito jogar contigo, mas vai perder. Se jogar com você, perde. Eita, clima de romance. Eita, cabaré. Salve. Cabaré mesmo. Só porque eu botei o tarô sexual na última. Gratidão. Há casos de repressão aqui, tá? Tem gente que pode ter flertado com alguém ou paquerado alguém. Tem consulente que paquerou aqui uma pessoa até do mesmo sexo, tá da mesma ideologia, e achou que a pessoa foi um pouco amargo com você, porque a pessoa pode estar saindo de um relacionamento, tá? Ou a pessoa foi indiferente com você e você até desistiu. Desiste não, que essa pessoa tem uma queda por você muito grande. É porque está enfrentando problemas pessoais, ó. O renascimento, 10 de espadas, o fim de uma dor, de um sofrimento. Mas que você deixa essa pessoa babando, você deixa. Então, como essa pessoa me vê, então, para esses casos, é o mela cueca, tá? Ou mela lingerie. Eu não posso falar muita coisa, não posso ser censurado aqui, tá? Porque aqui tem um esquentamento sério aqui. Só que vocês não vão ceder de graça de qualquer maneira. Vocês têm um sex appeal muito forte aqui na 3. Que isso? Leão muito forte aqui. Aquário. Tá? Eu vejo peixes também. Touro. Sagitário. Câncer. Tá falando Libra também. Que tem um lado de Libra aqui. Vamos lá. Rainha de Copas. Ainda bem que tá longe. E a Torre. Olha, aqui você abala a estrutura dessa pessoa. Jesus. Essa pessoa vê que você mudou. Você não aceita menos do que você merece. Você não fica com qualquer tipo de pessoa. Não, você fica com aquilo que você quiser. Tá? E tem consulente que pode ter encerrado o relacionamento aqui. Fala pra mim. Ou encerrou a amizade. Se for amizade, você já sabe que essa amizade tem um tomzinho a mais aí de doce contigo. Tá? 7 de... Eita, você é muito estratégico, estratégia. O eremita. O eremita saiu quase da mesma casa, em todas as tiragens. E os enamorados. Gente, aqui você deixa essa pessoa muito louca. Meu Deus, eu louco demais. Existem casos de triângulos amorosos aqui também, né? Só que tem consulente aqui que pode ter se afastado, né? Vocês não querem receber menos do que vocês merecem. Vocês estão mudando a forma de vocês agirem, né? Só que você deixa essa pessoa completamente louco ou louca de desejo por você. Aquela pessoa ali que era doce, amável, né? Misteriosa, mel, virou um limão, 7 de espadas. Você é meio mel e limão, né? Porque veio a torre aqui. Aconteceu algo. Para quem tá com a pessoa,
Essa pessoa que te vê como uma pessoa que está renascendo, sim, mas só que não vai aceitar de qualquer maneira. Essa pessoa está com ciúme de você, tá? Tô afastado dessa pessoa, tô com essa pessoa, ou aconteceu alguma coisa. Olha, quem tá com essa pessoa, eu peço que investigue. Por quê? Porque aqui tem traição. Investigue. Tem traição aqui. Ou existe um afastamento entre vocês que essa pessoa tá com ciúme que você fique com outra pessoa. Tá batendo um desespero aqui, tá? Tá batendo um desespero muito forte. Porque você tá sendo vista ou visto demais. Quem soube silenciar, quem soube se afastar, quem soube dar um tempo aqui na 3, cara, isso aqui foi uma alavanca pro teu sucesso. O meu brilho você quer, meu perfume você quer, mas você não leva jeito. Pra ter sucesso, amor, tem que fazer direito. Eita, tá, tu tá confundindo, balançando a cabeça dessa pessoa. Rei de paus. Olha só, que isso. As de copas. Gente, aqui é uma loucura, hein? E o 5 de paus. Essa pessoa não consegue te entender, muitas vezes. Por quê? Por causa do ciúme. Gente, aqui é uma pessoa que tem um ciúme muito grande de você, viu? Você mexeu, dobrou a cabeça dessa pessoa. Aqui é uma pessoa que está de cabeça virada. E vou falar mais. Por essa carta aqui dos amantes e com a carta da rainha de copas, tá? E o 5 de paus, tem casos aqui que a pessoa aqui de consulentes que são homoafetivos que ficaram sem entender por que uma certa pessoa se afastou de você, ou por que aquela pessoa te olha tanto, ou você mentalizou alguém. Ó, saiba que a vida amorosa dessa pessoa não tá nada boa. Mas se você mentalizou essa pessoa, a vida amorosa dessa pessoa não tá boa. Essa pessoa pode ter se terminado com um relacionamento, terminado com alguém, tá? Só que é uma pessoa que pode até demorar para se mover, a concessão com o renascimento, tá? Só que é uma pessoa que te olha com desejo. Tem casos de homoafetivo aqui também, aqui, muito forte. Te olha com desejo. Só que tem uma dificuldade de externalizar isso. Só que vai chegar uma hora que essa pessoa não vai aguentar, não. 10 de paus. É mesmo aqui, ó. A força. Uma pessoa que puxa você, Roberto Carlos. O cara que pensa em você toda hora. É assim. Aqui tem a pessoa Roberto Carlos ou a pessoa Roberta Carlas, para não falar outra coisa. Que pensa em você toda hora. O eremita aqui, ó, com a força. Os enamorados aqui com a força. 3 arcanos maiores interligados aqui. Aqui é uma lição de vida. Aqui é chama gêmea também. Aqui é. Só pela fonte, o 10 de espadas e o 6 de ouros aqui são opostos que se atraem. 10 de ouros. 3 de copas, chama gêmea. Tem como correr, não. Tem casos de triângulos amorosos aqui. E a temperança. É uma ligação karmática espiritual. Por que aqui é uma história de vida? Porque aqui é algo que não terminou, tá? Quem tá com essa pessoa, investigue, porque aqui eu não posso chegar e falar, investiga porque se você já sabe, ok. Se você tem uma desconfiança, tá, meu amor, ou você ainda não levantou essa bandeira, começa a perceber por que essa pessoa tá mudando tanto de humor, tá? Por que essa pessoa aqui tá ficando pesado ou pesada? 5 de paus com 10 de paus, tá? Por que essa pessoa tá mais fechada ou fechada, tá? Ou tá tendo muita discórdia, muitas brigas entre vocês dois, que vocês não estão conseguindo se acertar. A torre aqui com 5 de paus, tá? Ou essa pessoa, ela lança uma palavra para tentar te desmotivar, ou simplesmente essa pessoa não te procura mais. Não procura você mais para aquilo, né?
Ou aqui tem casos até que a pessoa pode broxar. Ou a mulher não sentir nada, né? Não querer inventar desculpa, dizer que tá com dor de cabeça, que tá com isso, tá com aquilo. Tem aí a marca de alguém. Como assim? Tem outra pessoa envolvida, tá? E aqui existe notório, casos de conflito de ideologia sexual. Como assim? É uma pessoa que não consegue se entender sexualmente. O rei de paus aqui, juntamente com o 5 de paus e o as de copas, ó. E a torre, em cima, é a rainha de copas. Os enamorados com a força e a temperança. É uma pessoa que é fluida, o fluido, que gosta de mais de um lado. E isso é normal hoje em dia, né? E se você mentalizou uma pessoa assim, como é que essa pessoa te vê hoje? Como uma deusa, uma louca, uma feiticeira, um feiticeiro, ela ou ele é demais. Essa pessoa se sente enfeitiçado por você, tá? E para casos que estão juntos ou já se afastaram, casos de amor do passado, essa pessoa ela não te esquece. Porque aqui é uma ligação karmática, tá? Você marcou a vida dessa pessoa. Sabe aquela música? É só você fazer assim que eu volto. É aqui. Aqui. Tá, cabe aqui direitinho. Cabe tudo direitinho, eu Santana. Você marcou essa pessoa. João, essa pessoa tá com outra pessoa. Coitada da outra pessoa. Deixa eu olhar a carta de corda aqui. 5 de copas. O sol. Eita, que o choro lá é grande do leite derramado, né? Só que não é o leite. Não é o leite que vocês estão pensando, não. Tá? E o imperador, orgulho puro. A pessoa orgulhosa lá do outro lado, insatisfeito ou insatisfeita, não consegue ser nutrido ou nutrida como era com você. Aqui é ligação espiritual mesmo. Existem casos que essa pessoa pode ter sido orgulhosa ou orgulhosa com o consulente, ter trocado o consulente, ou ter procurado o consulente somente para sexo, ou o consulente ter se sentido usado ou usada aqui. Saiba que o ponto fraco dessa pessoa é esse. Essa pessoa achou que esse era o teu ponto fraco. Não, esse é o ponto fraco daquela pessoa, dessa pessoa. Só que você soube preencher todos os requisitos, mas quem tá lá com essa pessoa hoje e agora não tá sabendo preencher. Você tem uma tocha na mão que você pode queimar essa pessoa a hora que você quiser. Como assim? Só você fazer assim que eu volto. É isso. Essa pessoa volta. A roda da fortuna, o 8 de espadas e a morte volta aí. Volta. Essa pessoa se sente presa a você, preso. Jesus do céu, Senhor. Como essa pessoa te vê aqui? O Kama Sutra. E é uma ligação espiritual tão forte, mas é um sentimento de paixão, de desejo tão forte que essa pessoa está enlouquecendo. E vai passar um tempo aqui, não é para todo mundo não, que essa pessoa vai conscientizar, vai se conscientizar. Que essa pessoa pode estar solitária, ó, 7 de espadas com o eremita. E a torre. A torre quando vem no jogo não é à toa. A espiritualidade está fazendo algumas coisas caírem na vida dessa pessoa para essa pessoa poder entender até a forma que essa pessoa própria que age, ou agiu com o consulente, ou deixou de agir, ou trata o consulente de uma forma que não é legal. E quando essa pessoa sair a carta dos enamorados aqui, essa pessoa vai entender que não é só desejo, que não é só fogo, é amor. É amor. E que tudo aqui pode renascer. Então aqui não é alguém que desistiu de você não. 6 de ouros, precisa se doar mais. 6 de espadas. Cavaleiro de ouros. E vai ter uma procura aqui. O julgamento. O cavaleiro de paus. O papa. 2 de paus. O que eu falei que tem casos aqui
sexualidade reprimida por regras, por moralismo, tá? Alguns até por conceitos aqui de não saber lidar, de criação. Só que está sendo quebrado. 6 de paus. Não adianta. Aqui não passa despercebido. Uma pessoa que... E o 10 de espadas. Exatamente isso. Essa dúvida vai ter fim. Esse orgulho vai ter fim. Porque essa pessoa está sentindo na pele hoje o que fez de você passar ou o que deixou de fazer por você. Se traiu, então, você sabe que está levando na mesma moeda, né? 2 de ouros. Rei de copas. O mundo. Para poder aprender e dar valor a quem tem e quem merece. E é você. Rainha de espadas é você. Você deixa essa pessoa louca ou louca. E essa pessoa tem medo de você, tá? Ah, não tem não, tem sim. As de paus tem. Que você siga um novo rumo com uma outra pessoa. Tá? Essa pessoa tem medo de você. Tem um medo muito grande. Cavaleiro de espadas, as de ouros, o mago e a lua. Porque você é uma pessoa encantadora. 9 de copas. Como essa pessoa te vê? Deslumbrante, né? MC Marcinho, rainha do funk, poderosa, olhar de diamante, ou olhar diamante. Quando envolve nos passinhos, agita o salão. Você aqui é um cristal. Eita, beija-flor, já dizia Marília Mendonça. Essa pessoa tem medo de perder você. Tô paquerando essa pessoa. Essa pessoa tá saindo de um estágio de vida um pouco difícil. E como te vê? A fonte, a cura, a fonte. O início de tudo. Só que aqui vá devagar para quem tá paquerando. Tá? Vá devagar. Que você tem uma conexão espiritual forte com essa pessoa e essa pessoa gosta de fogo no parquinho, mas só que quando você experimentar e você for ficar, ou quem a paquera e já ficou, sabe que não é normal. O vulco aqui, ó, ela faz a cobra subir, a cobra subir, a cobra subir, é o tchan. Aqui é o tchan, não adianta. Tem relacionamento que pega fogo mesmo. O meu era assim. Quando eu fui casado era assim. Mas a gente sabe que tudo, nem tudo é só sexo. E aqui tem muitas pessoas que estão passando por isso, essa reflexão. Eu não posso mostrar totalmente que eu vou receber um strike, tá? Por causa da posição da carta. Mas eu vou tentar tapar aqui. O eremita com os amantes. O eremita ele traz respostas à sabedoria, aos amantes. Não é só uma dúvida, mas também a questão que você se encaixa na vida dessa pessoa e também a importância que você tem. E que essa atração toda, essa ligação toda é porque precisa ceder, se conceder a concessão, o que é um renascimento. Porque você traz a cura, a vitalidade e a força. E gente assim precisa ser amado ou amada, tá? É isso que eu vejo aqui. Vamos aqui para ver qual é o portal aqui. Meu pai, toda arrepiada. Quem é do passado tá pagando aqui um preço alto, hein? Pode até não falar nada, não publicar nada, mas tá infeliz. E vai querer voltar. Portal da alegria, gente. Que isso. Olha, que lindo. Você traz luz, você é o balão, você é alegria, o balão mágico, super fantástico. Que faz tudo diferente. Pô, é o balão mágico aqui. É o portal da alegria. Você mexe com essa pessoa. Vocês sabiam que você ser notado ou ser notada diferente por alguém, você faz isso? O sexo não é só fogo, né? Mas fazer sexo com quem a gente ama traz alegria. E lembra que eu falei de amizades aqui quando eu tava abrindo esse baralho? Tem gente que acha que é só amigo ou amiga. Essa pessoa não é feliz enquanto não se declarar. E para muitos casos aqui, essa pessoa não é feliz enquanto não pedir perdão. Ou enquanto não reconhecer de vez o que sente por você.
Quanto mais o orgulho bater essa pessoa, quanto mais tentar ser indiferente, mas não consegue, porque sente falta. Tem um pedaço que não tá ali, tá faltando um pedaço, é você. Essa pessoa não vai ser alegre. A alegria, ela é uma consciência de espírito. Não vai ser feliz. Só você faz essa pessoa flutuar. Parabéns, você é a cura. Carta de corte, Portal da Vida. Que lindo. Que lindo. Deixa o seu like se você gostou. Deixa eu ver com a carta de corte do Osho aqui que me chamou a atenção. Um mundo. Eita, você duvida ainda? O que falta nessa pessoa em quem? É você. O sorriso dessa pessoa depende de quem? Do seu. Sabe que tá morrendo de saudade. Vem buscar logo a sua metade. E essa pessoa não vai demorar muito tempo não, viu? Aqui na 3. Deixa o seu like, tá? Gente, eu vou responder um comentário aqui rapidinho no final. Eu achei interessante, tá? De uma pergunta. Não tem como eu voltar aqui a live de ontem, que teve um rapaz que comentou uma coisa que estava na minha cabeça, eu estava pensando isso nessa semana, né? Até nesses tempos eu estava pensando isso. Eu tenho um amigo que eu converso muito com ela sobre isso. Eu respeito todas as religiões, né? Todas as doutrinas, mas tem algumas práticas que eu não sou muito a favor, não. Né? E quando eu falei que eu não faço trabalho espiritual por fora, eu não menti, realmente eu não faço. Mas teve uma pessoa, acho que não sei se o nome dele é Rafael, tá? Depois, qualquer coisa, é porque tá ali, tava no chat, eu tava revendo o chat ao vivo. Teve um que falou assim, João, o seu Zé Pilintra, eu tomei um gole de vinho do seu Zé dentro do cemitério. O seu Zé Pilintra, ele não é Exu, tá? Eu gosto de responder as dúvidas de vocês, tá? Seu Zé Pilintra não é Exu. Seu Zé Pilintra é um mensageiro da paz. Mas ele passa na Calunga também, por quê? Porque ele passa, ele entra, gente, em Aruanda. Seu Zé Pilintra é mensageiro. Quando a vovó ou o vovô, tá? Os pretos velhos, vem uma situação que sabe quem podem resolver, ele vai pedir para quem? Para o seu Zé Pilintra. Eu sou pessoa experiente lá de dentro. Não só por experiência, mas também o quê? Vivência, né? Então existe Zé Pilintra das almas. Ele já é das almas, mas tem o seu Zé Pretinho das almas. Tem o Zé do Morro das almas. Tem o Zé Pilintra da Estrada, tá? Tem o Zé Pilintra da Lapa. O que eu tenho é do Morro, é da Lapa mesmo. Mas tem o seu Zé Pretinho, né? Também das almas. E são fortes entidades que vieram para orientar. Eles têm um tom de orientação. Então, quando ele te deu uma taça de vinho, um copo de vinho dentro do cemitério, o cemitério é a Calunga, é o lugar santo, né? Calunga, lugar santo. Ele estava limpando alguma coisa em você. José Pilintra, quando vem em terra, ele faz isso. Primeiro ele pergunta quem chamou ele, tá? E ele tem uma força muito grande que você pode chamar qualquer entidade. Se você tiver em débito com ele, ele vem. No lugar daquela entidade que você chamou. Eu aprendi assim desde pequeno. Quando você chama uma entidade e vem outra, eu já desde pequeno falo, é cobrança. Mas ele gosta de alegria, ele gosta de ver todo mundo bebendo, né? Os compadres dele bebendo, ele gosta de ver. E alguma coisa tinha. E ele é muito enigmático. Como assim? Tem coisas que ele nem fala, porque ele é sábio. Ele já sabe o que vai acontecer. Ele nem fala. Ele só olha e ri. Da maneira discreta dele. Agora Maria Mulan, meu pai, ela falaria na cara, né? Mas teve alguém que falou uma coisa aí, que comentou, se eu não me engano, foi o Rafael que falou sobre isso, e teve outra pessoa que falou, João, por que todas as pessoas do candomblé, não é a primeira vez que eu vejo isso, eu já estava até uns tempos atrás percebendo, né, me tratam mal, né, debocham de mim, fazem piada. Olha, gente, eu não tenho quase nada contra o candomblé, ao contrário, eu respeito muito, mas tem doutrinas do candomblé que eu não sou a favor, tá?
O candomblé, ele exige muito do médium. Mas não é da entidade, é do médium. Ele coloca o médium em uma exposição muito grande, tá? E outra coisa, pessoas que são feitas no candomblé, mas tem entidade que só é do candomblé. Não, pode parar, tá? Pode parar. O pai ou a mãe de santo que está ali na frente da Umbanda, a Umbanda também não é perfeita, mas antigamente tinha roda de fogo no chão, tá? Roda de fogo no chão. Eu vim de família de terreiro que é assim. Que a saia rodava, não era ninguém que botava não, a entidade que botava fogo no chão. E quem lançava mal contra alguém era só colocar a criança, alguém ali dentro daquela roda, ia voltar normal na hora e voltava. É a entidade que tem que ver sinceridade em você, né? Mas tem uma coisa que eu falo que eu não concordo, que é a matança de bicho. É aquela oferenda, quando se é para um caso muito sério de saúde, eu entendo, eu respeito, se é uma galinha. Mas é oferecer sangue. É você ficar 24 horas dentro de um centro para fazer lavagem de cabeça. Sendo que você pode fazer isso em casa. Por quê? Tem coisa que tem que ser muito bem doutrinada e ensinada. Tem gente que não quer ensinar ninguém. E eu já percebi que algumas pessoas que são do candomblé, não falando mal, tá, gente? Tem aquela síndrome, tudo vai ser no tambor. Não, não é tudo no tambor. Você não tem confiança na entidade que você tem? Se ela é contigo, se ela confia em você, porque quando não confia, fala mesmo. Quando manda deixar recado pro menino ou menina da pessoa, ela mesmo fala. Eu já vi isso acontecer, gente. Mas se ela tem confiança em você, essa entidade, você às vezes não precisa pedir nada. Automaticamente ela vai rebater. Ou ele, pum. É assim. Mas o candomblé instiga o quê? Fala muito de coisas, mas não ensina direito. Então são pessoas que quebram vela para os outros, são pessoas que fazem matança de bichos, tá? São pessoas que fazem cada ritual, às vezes, que eu fico assim, ó, com ossos de cadáver. Eu sei que maldade está em todo lugar, mas ali, quando se fala de doutrina, você não pode ter preguiça de ensinar. A Umbanda ensina muito. Então, quando chega pessoas até a mim e falam que querem procurar um centro, eu falo, vai na Umbanda. Primeiro, por quê? Entidade beber sangue é muito ruim. Entidade cheirar pó, você já viu isso? Eu já. Eu sei que não é entidade nenhuma, é Egum que tá ali. Então eu não tô demonizando o candomblé não, tá? Porque existe pais e mães de santo. Existe casas de santos diferentes, tá? Existe casas de candomblé que eu já fui e vi. Tem a mistura de Umbanda e candomblé, mas existe casas de candomblé que eu vi uma doutrina excelente. Mas já existe a grande maioria, 90%, que misericórdia. Obrigar um médium a ficar 24 horas para fazer a lavagem de cabeça. Ué, você não ensinou aquele médium? Você não preparou aquele médium? Eu falo, quando eu abrir o meu terreiro, eu sou sério. Da mesma forma que eles cobram de mim, eu vou cobrar de cada filho de santo meu. Eu vou ensinar. Ensine. Por isso que muita gente não fica em terreiro de candomblé. Ou sai com doença. Porque é aquela cisma muito forte. Eu tenho uma amiga minha que recebe uma entidade maravilhosa da Falange da Rosa Caveira. Ela não quer receber mais por quê? Porque a entidade pede sangue para beber. Aí tá um adolescente vendo aquilo. Aí bota um jovem de 15 anos, 13 anos numa gira. Eu não boto de jeito nenhum. Filho meu não. Tomar um passe dos pretos velhos, né? Descarregar é uma coisa. Saber quais são os guardiões, automaticamente quando você joga abusos, você vê
pela linhagem de orixá é uma coisa. Agora entrar em gira, filho meu não entra não. Vai entrar com 18 anos. Por quê? Porque eu não vou obrigar. Você acha bonito jovem de 15, 12, 13 anos bebendo e fumando em meio de gira? Assumir compromisso com espiritualidade, com pombagira, com Exu, e dependendo da egrégora daquela pombagira e daquele Exu, aí dentro de alguns lugares tomarem sangue de animais? Ah, não. Filho meu, não. De jeito nenhum. Eu vou ensinar, vou mostrar. Vai ver. Mas só vai entrar a partir de 18 anos. E se quiser. Se não quiser, tudo bem. Se quiser, vai esperar fazer 18. Vai esperar fazer 18. Porque é uma responsabilidade muito grande. Principalmente para quem carrega assento de pombagiras. Tem coisas que não é a mulher que atrai, ou até mesmo o homem. Que tem homem que não é nem homossexual que recebe pombagira. Ah, isso não é normal. É sim. É. Tem homem que recebe cigana. Quantos eu já vi? Ah, eu não quero receber ela não. Só encostava, ela vinha. Pum. A gente tem que ter sabedoria. Por quê? Porque tem coisas que são atraídos e vêm até a gente que não é por causa da energia da gente, não. É o assentamento que a gente tem. Tem gente que fica enfeitiçado, sente por quê? Porque a espiritualidade pode estar muito forte, mas a energia daquela pombagira que você tem que pode estar forte. E pode atrair a cabeça de alguém. Então o médium ele tem que ser ensinado, doutrinado, para poder o quê? Ter discernimento sobre isso. E não ficar por aí ficando com um e com o outro. Entidade que bebe demais em gira. Como é que entidade que bebe demais vai dar consulta para alguém em gira? Que vai ficar bêbada? Porque vai ficar. Que pede para ir no banheiro. Então hoje em dia a gente vê de tudo, tá? Então estou respondendo a pergunta desse seguidor. Eu não é que eu sou contra, tá? Não sou contra. Mas tem coisas que eu não concordo. Não precisa de muito, gente. Não precisa. Eu recebo várias entidades. Todas elas estão aqui. Só uma que eu tenho uma grande feição que eu não recebo, que é a Dama da Noite. Mas nunca me pediram muito. Nunca me pediram muito. E eu não vou jamais botar sangue na minha boca. Não vou ficar amarrando corda. Não vou. Ficar fazendo lavagem de cabeça 24 horas sem comer, sem beber, sem fazer nada. Fazer preceito é uma coisa, mas isso toda semana? Não. Ah, tudo é ebó. Não é. O que seu orixá quer? Qual é a direção que o orixá está apontando? Às vezes não é pedido de Exu, às vezes é do orixá. Você acha que o orixá está olhando lá de cima, está se agradando do que está vendo? Não. Então assim, tem muitas pessoas do candomblé que vão logo na intenção de mexer com feitiçaria negra. E isso acaba o quê? A entidade que a pessoa acaba recebendo ali, que é feita no candomblé, ser induzida a fazer isso. Ou induzido. Tem gente que fala assim, ah, médium não doutrina entidade. Doutrina sim. Doutrina. Mas só que antes, o médium tem que ser doutrinado por ela. Por quê? Se você não for doutrinado pelas suas entidades, por Exu, eles não vão sentir confiança em você. Então, se seus guardiões não sentirem confiança em você, você não pode pedir muita coisa não. Mas quando eles têm confiança em você, eles sabem os seus limites, eles respeitam. Tem gente que não pode beber muito, tem gente que não pode fumar. Mas quando você está incorporado, você não sente nada. Você não vai sentir nada. Ah, então por que você não apoia botar gente nova dentro de uma gira? Porque por mais que eles possam vir e não sentir nada, eu vou sentir de estar vendo.
Você esqueceu que o mundo é cercado de preconceito? E outra coisa, comprei a egrégora de um Exu, de uma pombagira, ou tudo que ela quiser, ou ele quer, o que ela pedir, será que aquele jovem vai ter aquela cabeça, aquela maturidade para isso? Não. Por isso que muitos que começam cedo demais não continuam no terreiro. Não continuam na gira mais. E muitos têm entidades maravilhosas. Por quê? Se desiludem. Ou têm vergonha. Então, tudo é conhecimento. Tem gente, tem mãe e pai de santo que tem preguiça de ensinar. Tem preguiça de doutrinar médio. Tem preguiça de assumir responsabilidade com o filho de santo. Só que quando você é chamado para ser pai ou mãe de santo, que você é levantado para ser um sacerdote, você tem que saber disso. A tua missão é cuidar de pessoas. Se você não cuida nem dos da tua casa, como é que você está querendo da casa dos outros? Aí chega na rua, o grupinho que é de lá tá falando. Por isso que eu falo, não precisa de muito. A nossa religião espírita ela já é muito demonizada. Mas vamos falar a verdade, você acha bonito uma pombageira beber sangue? Pedir sangue para tomar? É isso mesmo, tem coisa que ninguém conta não. Fazer aquela matança de bichos, de animal. Ela querer ter um gato é uma coisa. Agora querer matar o gato é outra. A Padilha que eu tenho tem um gato dela. A Mulambo também tem. Que é um preto lindo. Meu amor, tá lá. Tá lá no meu santuário dos gatos. Em São Gonçalo. Mas agora, não precisa de muito. Agora eu vou terminar com uma frase. A espiritualidade é livre, mas o conhecimento ele é revolucionário. Entidade nenhuma vai sentir confiança em você. Não vai sentir confiança em você enquanto você não ter responsabilidade. Ela nunca vai permitir que você a doutrine enquanto você não ter responsabilidade. Mas quando você tiver responsabilidade com ela, com seus orixás também, ela vai confiar em você. E ó, vai ter coisa que você não vai precisar acender uma vela para fazer nada. Ela mesmo vai fazer sozinho. É por isso que eu falo, tem esse lado também. Tem coisa que a gente não pede Exu para fazer não, nem pombagira. Mas se eles quiserem fazer, eles fazem. Então não precisa você ficar indo pra tambor, ficar pedindo o tempo todo coisa ruim pros outros. Porque o tempo que você está pedindo coisa ruim pros outros, para qualquer tipo de situação, querer queimar os outros, quebrar vela pros outros, você perde muita coisa da vida. Você perde. Você não confia no guardião que você tem, ou na guardiã. Faça a caridade, promova ela. Porque de coisa ruim o mundo tá cheio, tá? Essa é a minha opinião. Eu já tava querendo falar um tempo atrás, tá? Mas eu vi, quando eu olhei aquele comentário que foi dentro do chat, do ao vivo, eu falei, não, achei necessário, tá? E tem uma pessoa que agora vai fazer aniversário dia 1º de maio, já tá fazendo aniversário, uma consulente. Meus parabéns pra você, tá, meu amor? Felicidade, que a espiritualidade te abençoe hoje e sempre. Eu vi, tá? Seu comentário, se eu não lembro, mas é uma consulente. E tá aqui. Eu não sou totalmente contra, como eu falei, existem casas e casas de candomblé, mas tem algumas coisas que fazem que misericórdia. Vai além do que o ser humano dá para aguentar, né? Então a gente tem que saber o que? Se cuidar. E pais e mães de santo que estão me ouvindo aqui, não arredem o pé do arado. Qual é o arado? Se dedicar a cuidar de pessoas. É isso. É isso, é doutrinar a pessoa. Ah, mas eu tô cansado desse médio, dessa média. Doutrina. Não foi escolhido a escolhida para ser? Filho de Pemba não tem querer. Seja. Porque quem vai te recompensar é a espiritualidade maior, tá? Axé para todos, gratidão. Tchau, gente.
Quem não viu o vídeo do mês de maio, veja. É importante e é interessante, tá? Tchau.